Segundo princípio fundamental das cargas elétricas é o chamado princípio de atração e repulsão, que já era conhecido desde o século XVIII, né? Através dos experimentos de alguns franceses, principalmente do Dufay, né? Que era um pesquisador francês lá do final do século XVIII. Mas naquela época você não tinha o modelo inicial que a gente relembrou, né? O modelo das partículas elementares. Então, na época, o modelo era um modelo baseado na troca de fluidos, influenciado pela ideia do calor, né? Que funcionou muito bem. A partir do momento que se admitiu que calor era algo que fluía de um corpo para o outro, ao estudar os fenômenos elétricos, os físicos do século XVIII incorporaram essa ideia também na eletricidade, né? Então, Dufay pensava em termos de fluidos. Bom, evidentemente que a gente hoje tem um modelo padrão e sabe que são partículas, elétrons que são trocados de um corpo para o outro. Mas isso não tira aquilo que ele descobriu. Os dois tipos fundamentais de eletricidade, hoje carga, eles podem se atrair ou repelir seguindo uma lei muito simples, né? Que é essa aí. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e as de sinais distintos, mais e menos, atraem-se, né? Um princípio fundamental que a gente aplica continuamente. É de que a carga não pode ser criada nem destruída, né? O total de carga num sistema isolado, se você tem lá um sistema que não interage com nenhum outro, o total de carga dentro dele, haja o que houver, seja um fenômeno mecânico, termodinâmico, seja um fenômeno eletromagnético, qualquer fenômeno físico que se processe dentro de um sistema isolado, não altera a quantidade de cargas total dentro desse sistema. Deve permanecer constante, daí o nome de princípio de conservação. Tá? Então, esses são os três princípios fundamentais que a carga obedece. Bom, isso em nível microscópico. Agora, em nível macroscópico, como é que a gente vai usar essas ideias para modelizar coisas simples, como eletrização de um objeto por atrito? Então, nós temos que trabalhar com um modelo específico para isso. Então, vamos aí na imagem 2 considerar um experimentozinho, onde você tem um balão de borracha e uma blusa de lã, tá? Ora, inicialmente os dois estão neutros, sem carga elétrica em excesso. Ora, como a gente modeliza isso? Da forma como está na imagem 3. Se a gente pudesse colocar juntas todas as partículas com carga que compõem tanto a blusa de lã quanto o balão de borracha, blusa de lã, balão de borracha, a gente teria o mesmo total nos dois corpos. Aqui representados aí pelas bolinhas, né? Que representam as cargas positivas e as cargas negativas colocadas ao lado de cada bolinha. Esse modelo, essa forma de representar, indica que o corpo está neutro. Se a gente contasse, depois você contar todas as bolinhas que representam as cargas positivas e os sinaizinhos de menos, que representam as partículas com carga negativa dessa blusa, o total é o mesmo. A mesma ideia se aplica naturalmente para o balão, certo? O que vai mudar quando a gente provocar o atrito. Se eu esfregar o balãozinho, né, aí na manga da minha blusa de lã, esse equilíbrio entre as quantidades de cargas positivas e negativas vai ser alterado. E alterado de que maneira? Através da transferência de elétrons de um corpo para o outro. No caso específico de lã e borracha do balão, o que vai acontecer é a transferência de elétrons da lã para o balão. Então, elétrons são retirados da superfície de contato entre balão e a blusa de lã e transferidos para o local onde o atrito está sendo feito, lá na superfície da borracha do balão, né? Esse processo de transferência de elétrons é o que a gente chama aí de eletrização. Nesse caso específico, por atrito, certo? Então, uma quantidade de elétrons é transferido de um corpo para o outro. Poderia acontecer o oposto? Sim. Dependendo dos materiais e da constituição microscópica deles, pode ser, né, que a blusa, não de lã, claro, se fosse de outro material, poderia retirar elétrons do balão de borracha, né? E como é que a gente fica sabendo disso? A gente fica sabendo disso, como esse primeiro exemplo vai mostrar, através de uma sériezinha como essa aqui. É a chamada série triboelétrica. O que é tribo? Tribo é atrito, tá? Em grego. E elétrico é eletrização por atrito, triboelétrica. É uma série que vai me indicar, com experimentos que já são catalogados,
quem adquire que tipo de carga conforme o atrito que seja feito, né? Lá na atividade eu coloquei uma na horizontal, né? Aqui eu coloquei na vertical, mas a ideia física é a mesma, né? Então observe o diagrama aí da nossa sériezinha desse exemplo. Tá vendo que eu coloquei mais acima, menos abaixo? O que isso indica? Para cada par de materiais que você atritar, o que estiver acima vai se tornar eletricamente positivo após o atrito. O que estiver abaixo dele, né, se tornará eletricamente carregado, certo? Então, aí a gente pode fazer uma série de combinações e ver qual é o resultado final da eletrização de cada um. Vamos pegar um exemplo concreto, que é esse exemplo 1. Um bastão de vidro foi atritado com pele de coelho, tá? Então, se a gente olhar aí na nossa série triboelétrica, a gente vai ver que pele de coelho está lá em cima, né? E o bastão de vidro está abaixo dele, é o segundo. Tá? Pele de coelho acima e bastão de vidro ou vidro abaixo. Nesse processo, 30 trilhões de elétrons foram transferidos de um corpo para o outro. Eu não digo de quem para quem. Nesse caso, obtém a carga final de cada corpo. Bom, nós vamos usar aqui a ideia da quantização, né? Então, a carga de qualquer partícula ou corpo sempre é um múltiplo inteiro, um número n, 1, 2, 3, etc., da carga elementar do 1,6 vezes 10 a menos 19. E pode ser mais ou menos, conforme o excesso seja de uma ou de outra. Muito bem, primeiro vamos definir aqui, ó. P vai ser de pele de coelho e B vai ser de bastão de vidro. Então, vamos observar a série triboelétrica. A pele de coelho e o vidro. Pele de coelho acima, vidro abaixo. Então, pela regrinha pré-estabelecida da nossa série triboelétrica, ou de qualquer uma, o que a gente tem? A pele de coelho que está acima, sempre quem está acima vai se eletrizar com carga final positiva. Quem estiver abaixo, se eletriza com carga final negativa. Portanto, a carga da pele de coelho, depois do atrito, será carga positiva. E qual o valor? N vezes Ezinho. Qual é o número de partículas transferidas, elétrons retirados da pele de coelho? 30 trilhões, conforme enunciado. Então, a gente tem que escrever esse númerozinho aqui em potência de 10. Né? Então, 30 trilhão é 10 a 12. Então, lembra lá? 10 a 6 milhão, 10 a 9 bilhão, trilhão, 10 a 12. E o valor da carga elementar, vindo lá da experiência do Millikan, de 1915, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Fazendo a continha, 30 vezes 1,6, 48. 10 a 12 vezes 10 a menos 19, conserva a base, somando os expoentes, 12 com menos 19, menos 7. Tá? Então, essa é a resposta para o valor da carga final da pele de coelho. 48 vezes 10 a menos 7 coulombs. Como a gente costuma usar submúltiplos aí na eletricidade, então existe um submúltiplo muito famoso, muito usado, que é o microcoulomb, que é 10 a menos 6. Então, 48 vezes 10 a menos 7 é a mesma coisa que 4,8 vezes 10 a menos 6. Ou seja, 4,8 microcoulombs. Tá? Então, esse é o valor da carga da pele de coelho após o atrito. A carga do bastão de vidro, qual será? A mesma, só que negativa. E por que eu sei que vai ser a mesma? Pelo princípio de conservação da carga. Supondo que eletricamente a lã e o bastão estejam isolados, ninguém mais interagiu eletricamente com eles, o total de carga permanece. Se antes era zero, os dois estavam neutros, no final também. O que nós fizemos foi separar as cargas, tirar elétrons de um e levar para o outro. Né? Então, o número de elétrons que saíram da pele de coelho, 30 trilhões. E para onde eles foram? Para a borracha do balão. Por isso, a carga do balão seria calculada da mesma maneira, só que com sinal menos, porque ele ganha elétrons, ele fica com excesso. Né? Então, o valor é o mesmo, com sinal negativo. Ok? Segunda perguntinha. Experimento. O bastão acabou de ser eletrizado e agora nós vamos eletrizar esse balão, ou melhor, nós vamos aproximar esse balão de uma bolinha que está suspensa por um fio, tá? O que a gente observa nesse experimento? Que a bolinha é atraída pelo bastão. Então, temos aí
fio, a nossa bolinha, certo? O bastão foi aproximado dela, aproximando o bastão da bolinha, veja que o ângulo aqui do fio, ó, tá vendo? Não está na vertical. Significa que ela foi atraída para o bastão, certo? E aí eu peço duas questões teóricas. Explique fisicamente essa observação feita e discuta o possível estado elétrico da bolinha. Observe que eu não disse nada sobre o estado elétrico da bolinha. Falei mecânico. Eu disse que a bolinha está suspensa por um fio isolante, só. Não falei mais nada do estado elétrico dela. Por isso eu faço a pergunta, né? Muito bem. Por que acontece a atração da bolinha pelo bastão? Bolinha A, bastão B, conforme a imagem número 6. Duas possibilidades nós temos, né? Qual é a primeira possibilidade? A lei de Dufay. Vocês lembram lá? Acabamos de revisar. Que diz o quê? Cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais distintos se atraem. Aqui está havendo uma atração elétrica, de natureza puramente elétrica. Portanto, pelo princípio de Dufay, lá, um daqueles 3 princípios fundamentais, uma possibilidade é essa, é que a bolinha e o bastão ambos estejam eletrizados. O bastão a gente sabe, porque a gente acabou de atritá-lo com a pele de coelho. A questão é, a gente não sabe da bolinha. Uma possibilidade, então, é que ela também esteja eletrizada. E, nesse caso, ela teria que estar eletrizada com carga negativa. Essa é uma possibilidade, mas não a única. Por que não a única? Porque hoje, graças ao modelo padrão das partículas elementares, a gente conhece lá a estrutura da matéria. E a gente conhece, inclusive, como é que é a geometria de cada molécula. Então, existem moléculas que têm geometria que vão dar para elas um caráter de molécula apolar. E há moléculas que, conforme a distribuição dos seus átomos, terão características de moléculas polares. Pois bem, independente de um jeito, de uma característica ou de outra, quando esse corpo, ou essas moléculas, esse conjunto, é submetido a uma carga externa, a proximidade de uma carga externa, que é do bastão, vai acontecer uma deformação na chamada nuvem eletrônica dessas moléculas, de tal maneira que é uma distorção na posição da carga de cada uma. Então, se elas eram apolares, elas vão ter uma distorção de carga. Se elas eram polares, vão distorcer mais ainda a distribuição de carga delas. Em outras palavras, veja o modelinho de representação aqui no objeto A. Você está vendo que tem uma coisinha aí representando a molécula, né? Nós temos aqui uma ovalzinha, um ovinho representando a molécula. E aqui existe um mais e um menos. Esse mais e esse menos são os centros de carga positiva e negativa daquela molécula. Observe que todas elas estão alinhadas de uma maneira especial. O centro de carga positiva de cada uma das moléculas está à esquerda e o centro de carga negativa está à direita. Esse tipo de fenômeno acontece sempre que uma carga externa se aproximar de um grupo de moléculas que tem distribuição de carga espacial. Esse tipo de efeito é chamado de polarização. Polarizar um meio material é distorcer a nuvem eletrônica de suas moléculas, provocando essa separação, ficando um lado da molécula, digamos, de forma simples, com concentração temporal de carga mais, e o outro de carga menos, né? Como o desenho aqui acaba mostrando, certo? Então, esse efeito é chamado de polarização. Ora, na prática, tudo se comporta como se tivesse acontecendo isso. Olha lá. É como se todas as cargas internas, não todas, mas grande parte das cargas internas daquela porção de matéria fossem separadas no espaço, né? Então, todas as cargas positivas orientadas à esquerda e todas as negativas à direita. O efeito do global dessa polarização na prática é esse efeito. Olhando de fora, a gente estaria vendo exatamente isso. Uma concentração de carga mais, né, num extremo daquela distribuição de matéria e uma distribuição de carga menos no outro, né? Efeito de polarização. E como é que isso explica a atração? Explica porque a distância relativa entre a carga total do bastão de vidro e cada uma dessas cargas de polarização é diferente. Então,
a carga do bastão positiva está mais próxima da carga de polarização negativa da bolinha, né? Menor distância. E, ao mesmo tempo, está mais distante da carga de polarização positiva da bolinha A. Esse é um resultado que é bastante razoável e que foi provado por Coulomb. Já se conhece isso, como a gente vai ver daqui a pouco, já se conhecia, né, desde o século XVIII. Quanto maior a distância, menor a força de natureza eletrostática. Portanto, essa carga mais do bastão B e essa carga mais de polarização se repelem. Existe uma força para a esquerda, mas fraca. Fraca porque está mais longe, né? Os dois centros de carga estão mais distantes. Ao mesmo tempo, a carga B do meu bastão irá atrair a carga de polarização na bolinha A com uma força de intensidade maior para a direita. Portanto, a resultante dessas duas forças sobre a bolinha será para a direita, o que causa, então, a atração dela. Por isso, sempre que a gente tem um fenômeno de atração eletrostática, ele pode ser causado por duas possibilidades, né? Ou os corpos possuem cargas e ambos, estando eletrizados, têm cargas opostas, sinais contrários, ou apenas um deles está eletrizado e o outro, pelo fenômeno de polarização, tem as suas cargas internas separadas e, consequentemente, ocorre a atração eletrostática. Ok? Então, uma ideia muitíssimo importante. Mais detalhes dessa polarização e aplicações práticas disso, muito interessantes, a gente vai ver na sequência do curso. Como eu acabei de dizer, por que essa ideia de distância é o que explica aquela segunda possibilidade? Porque esse fato já era muito conhecido e muito bem conhecido, desde 1785. O Coulomb fez o famoso experimento com a balança de torção, que está esquematizado aqui na imagem 7. Né? Ele pendurou um bastãozinho com duas esferas metálicas, veio com uma terceira esfera metálica, estando duas delas carregadas, com cargas opostas, e observou repulsão entre elas, pela lei de Dufay. Essa bolinha que está na haste da balança, ao ser repelida, ela vai se deslocar no sentido, nesse nosso sentido aqui, né? Sentido anti-horário. E, consequentemente, vai girar esse ponteirinho aqui, ó, certo? Através da medida do ângulo de deflexão desse ponteiro, o Coulomb conseguiu avaliar qual era a força de repulsão entre essas duas bolinhas. E com essas medidas que ele publicou num artigo em 1785, para a Academia Francesa de Ciências, temos então a lei, né, que rege a interação de duas cargas pequenas. Que diz a lei do Coulomb? Em texto atual, moderno, a força de atração ou repulsão entre duas partículas, atenção, viu? A lei de Coulomb, a princípio, é válida para partículas. Ela é proporcional ao produto de suas cargas, ao número de coulombs de carga que cada uma tem, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ó, inversamente. Maior distância, menor força de atração. E variando com o quadrado, tá? E, além disso, a direção dessa força está na reta que une os centros das duas cargas. Essa é a essência do que ele publicou em 1785. Evidentemente que para a gente utilizar isso, né, em alguma aplicação concreta, a gente tem que modelizar isso matematicamente. Né? Então, as possibilidades de interação direta de partículas carregadas, nós temos aí na imagem 8. Duas partículas de carga a mais vão se repelir, ou menos, ou se atrair se as cargas forem, naturalmente, sinais opostos. Nós estamos nomeando as forças como F21 e F12, tá? Então, se a partícula da esquerda é 1, o que acontece? Suponhamos no último caso aqui, ó, né? Partícula da esquerda, carga Q1 positiva. Partícula da direita, carga Q2 negativa. Entre elas, a atração. Então, a Q1 é atraída para a 2. Por isso que eu estou chamando essa força aqui de 2,1. A força que, em última instância, a 2 provoca na 1, atraindo-a. Ao mesmo tempo, pelo princípio de ação e reação, inclusive, a número 2 é atraída para 1. Por isso eu chamei de F12. É a força que a 1 faz na 2. De qualquer forma, o cálculo dessas duas forças, que têm a mesma intensidade, é feito matematicamente seguindo o que está na lei de Coulomb.
Produto das cargas no numerador é uma proporção direta com a força. Distância ao quadrado no denominador. Repara que R é a distância entre os centros das duas cargas, ao quadrado, como a lei dele estabelece. Né? E aqui nós temos uma constante física para tornar a equação homogênea, porque são grandezas diferentes. Do lado esquerdo, força, newtons. Do lado direito, a gente tem coulombs quadrados e metros quadrados. Ora, newtons não equivalem a newtons quadrados, a coulombs quadrados por metros quadrados. A constante K0 torna essa equação homogênea, converte, né, o resultado do lado direito também em newtons, como deve ser. Tá? Daqui a pouco a gente relembra o valor do K0. ER, isso aqui é um vetor unitário, um vetorzinho que tem direção da reta que une as cargas. Olha ele aqui, ó, tá vendo? Centro das cargas, essa retinha, sobre ela existe o vetor unitário ER, que por convenção a gente posiciona da 1 para 2. Então aqui para a direita, né? Sentido do eixo positivo do eixo X, ok? Então essa é a expressão vetorial da força que a carga 1 faz na 2, certo? Caso nós queiramos apenas o valor dessa força, o módulo, então ambos serão idênticos, constante, e aí a gente tem que lembrar que se você estiver calculando só o valor, o módulo vai ser um número positivo. Então, valor das duas cargas, né, em módulo. Na expressão vetorial, não. Observa que não tem módulo aqui. Tá? Então, se você estiver escrevendo o vetor força, quiser calculá-lo por essa expressão, se Q1 é mais, entra mais. Se Q2 é menos, entra menos aqui. Caso eu queira o módulo, só o valor, ambos os módulos das cargas aqui devem aparecer. Em relação a essa expressão, tem que chamar atenção e ficarmos atentos a 4 pontos notáveis importantes. Primeiro ponto de nota. Nessa expressão, esse termo R, como eu já destaquei, é um vetor unitário. Tá? Eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque não muda fisicamente as situações que a gente consegue trabalhar no nível em que a gente está. Mais lá para frente, quando a gente for tratar de outras questões como fluxo elétrico e tudo mais, esse vetorzinho aí, a gente vai ter que explicitá-lo, mas quando chegarmos lá, a gente faz isso. Tá? Por enquanto, saiba que ele é um unitário. Né? E a gente vai ver que conforme o sistema de coordenadas, você pode ter unitários já conhecidos. Tá? Os mais conhecidos são IJK, mas no sistema de coordenadas esféricas ou outro, né? Eles têm outros nomezinhos, tá? Então a gente tem que saber quem eles são. Mas mais lá para frente, quando eles de fato tiverem que ser explicitados, a gente entra em mais detalhes sobre eles. Segunda nota, o K0. Esse K0, que é a constante da lei de Coulomb, né? Esse K0 costuma ser expresso em termos de uma grandeza fundamental da física, que é a chamada permissividade elétrica do vácuo, o famoso ε0. O K0, por definição do sistema internacional, né, por isso que eu coloquei aqui, ó, 3 barrinhas, é uma definição feita no sistema internacional, é 1 sobre 4π ε0, tá? Para que o resultado daquele lado direito seja Newton. F igual a, para dar Newton do outro lado, tem que se fazer essa definição da constante K0. O ε0 é 8,85 vezes 10 a menos 12, valor medido em laboratório, fazendo na conta, esse quociente 1 sobre 4π ε0 sempre dá 9 vezes 10 a nona aproximadamente. Ok? Outro ponto de nota. Como é que a força varia com a separação entre as cargas? Lembrar, gente, que é inverso do quadrado, portanto não é reta, portanto não é função linear. O gráfico é uma curva. Então, se aqui são os valores da força e aqui do R, da separação entre as cargas, no eixo X, observe que é uma curva. Função do tipo 1 sobre x2. Né? Então, por exemplo, se as partículas estão numa distância de 1 metro e a força vale 576, se você passar a distância para 2 metros, a força não se reduz à metade, não. Né? É inverso do quadrado. Então, dobrou-se a distância de 1 para 2, a força fica dividida por 4. Né? De 576, ela vai cair para 144. Se eu triplicar a distância de 1 para 3, ó, a força não fica 1/3, não. Né? É quadrado, então é 1/9. Então, de 576, ela vai cair para a nona parte disso. Né? E assim por diante.
Então, lembrar disso que é importantíssimo. Mais 2 pontos de nota. Nota 4. Já chamei a atenção, mas agora eu vou destacar aí, tá? As expressões dadas, aquelas duas lá, que a gente viu para a lei de Coulomb, né? Para a expressão vetorial ou só para o módulo, tanto uma quanto a outra, só vale quando os objetos são muito pequenos em relação à distância, né? O que a gente chama de cargas pontuais. Por exemplo, se eu quiser saber qual a força de interação entre o balão daquele primeiro experimento e a blusa de lã, não dá para usar a lei de Coulomb, não, certo? A gente tem que criar um modelo usando integração, campo, que vamos rever mais adiante. Para usar aquelas duas expressõezinhas que eu mostrei há pouquinho, só se forem partículas muito pequenas em relação à distância. Quinto ponto, o meio em que as cargas estão influencia diretamente no valor final da força. O K0 muda, certo? Conforme o meio em que as cargas estão. Água, óleo, etc. Sempre será menos intensa do que no vácuo ou no ar. E por que disso? Vamos ver mais adiante, quando a gente olhar mais detalhes daquela polarização lá. As moléculas em torno da carga, elas se polarizam, né? E isso enfraquece a força que uma troca com a outra. Muito bem, vamos a um segundo probleminha, usando então a nossa lei de Coulomb. Temos aí na imagem número 10, observe, um modelo simplificado da molécula de água, tá? O que nós temos aí? Os 3 átomos que compõem a molécula de água, o maiorzão lá, o oxigênio lá em cima, e os 2 átomos, na verdade, os núcleos, né, dos átomos de hidrogênio aqui embaixo, tá? A ligação entre cada átomo de oxigênio e cada átomo de hidrogênio é uma ligação angular. O ângulo é de aproximadamente 105 graus, 104,5, certo? A distância entre os centros dos átomos de H e O é 96 pm. Esse pm aqui é picômetro. Um picômetro é 10 a menos 12 metros. O valor das cargas, estou chamando de Qzinho o valor da carga do núcleo de hidrogênio, ou seja, um próton, e o oxigênio terá carga menos 2Qzinho nesse modelo, tá? Muito bem, de acordo com esse modelo, queremos calcular 3 coisas. Qual a força de atração entre os átomos de O e H? Com que força se atraem O e H? Qual a força de repulsão entre os 2 núcleos de hidrogênio, H e H? Né? São 2 cargas positivas, qual a força de repulsão entre elas? E, por fim, qual é a força resultante sobre o átomo de hidrogênio que está mais à direita da molécula? Esse aqui, ok? Como fazer? Aplicando a lei de Coulomb. Então, no caso, queremos a força entre oxigênio e hidrogênio, né? A princípio. Então, usando a lei de Coulomb, valor do módulo, K0, valor da carga do átomo de oxigênio, da carga do núcleo de hidrogênio, e ROH, ou seja, a distância entre eles ao quadrado. Né? Tá tudo lá no nosso modelinho da figura que a gente acabou de analisar. Então, basta substituir, né? K0 9 vezes 10 a nona, carga do átomo de oxigênio. Lembra que é 2Qzinho, 2 vezes a carga do núcleo de hidrogênio. Então, é 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. A carga do hidrogênio é a carga de um próton. Então, 1,6 vezes 10 a menos 19. A distância, 96 picômetros. 96, o pico é 10 a menos 12. Lembra que o R está todo ao quadrado. Ó, né? Então, aí agora, jogar na sua supercalculadora, você vai encontrar que o F é 5 vezes 10 a menos 8 newtons. Observa que aqui eu tenho um submúltiplo também, tá? Nano é 10 a menos 9 de qualquer coisa. Então, posso transformar isso aqui em nanonewtons. 5 vezes 10 a menos 8 é a mesma coisa que 50 nanonewtons, né? 50 vezes 10 a menos 9, nano é 10 a menos 9, é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 8. Ok? Então, essa é a força entre o átomo de oxigênio e o átomo de hidrogênio. Agora eu perguntei qual a força de repulsão entre os 2 núcleos de hidrogênio. Vamos usar a mesma ideia, lei de Coulomb direto. Né? K0, carga de H, carga de H. Né? Agora aqui nós temos um probleminha. Ó. Os átomos de hidrogênio estão à esquerda e à direita da molécula. Eu preciso saber qual é a distância de separação entre os centros deles, que não foi dado. Lembra que foi dado lá a distância de separação entre oxigênio e hidrogênio, 96 picômetros. Então, tem que calcular esse R. Aí é problema de geometria básica, né?
Se a gente fizer essa construção de triângulos aqui, tá vendo? O átomo de oxigênio está aqui em cima. O que a gente faz? Posso dividir essa figura ao meio, né? E aí, do lado de cá, eu tenho um triangulinho, ó, tá vendo? Que eu posso explorar. Posso calcular, por exemplo, o cateto desse triângulo, x. Ora, por simetria, do outro lado é a mesma coisa. Então, esse RHH é o dobro de x, né? O total de distância entre os dois átomos de hidrogênio é 2 vezes x. E como é que eu calculo x? Cateto adjacente. Tem ângulo, tem hipotenusa, trigonometria básica. Então, primeira coisa, olha aí. RHH, distância entre os núcleos de hidrogênio, vai ser o quê? 2 vezes esse x do meu diagrama, né? Como o x é cateto adjacente, cosseno, né? Então vai ser a hipotenusa, 96, vezes o cosseno desse ângulozinho, que é 37,8. Como é que eu sei que ele é 37,8? Você lembra que aqui em cima é 104,5? Bom, o total dos ângulos internos de um triângulo tem que dar quanto? 180. Ora, aqui em cima tem 104,5. Tirando de 180, vai dar o quê? 75,5. Dividido por 2, né? Porque são dois ângulos iguais aqui embaixo. 37,8. 37,75, né? Aproximadamente 37,8, tá? Então, daí que eu descobri. Fazendo a conta, isso dá 152 picômetros. Essa distância total aqui, ó. 2x. Legal? Sabendo a distância, jogamos na lei de Coulomb. K0, 9 vezes 10 a nona, KH, 1,6 vezes 10 a menos 19 para ambos, distânciazinha que acabamos de calcular, 152 picômetros, 10 a menos 12, ao quadrado, fazendo a continha, 9,97 vezes 10 a menos 9. Repara que esse 10 a menos 9 é nano, de qualquer coisa, como é força, nanonewtons. Esse 9,97, vamos arredondar, né? Então, o valor final, força entre os núcleos de hidrogênio de repulsão, 10 nanômetros aproximadamente. Legal? E, por fim, a última perguntinha. Qual a força resultante sobre o núcleo de hidrogênio que está mais à direita da molécula, aquele que está aqui embaixo, né? Então, se a gente pensar no triângulo da molécula, né? Estava lá para eu não voltar no outro slide, era para copiar para cá, mas para ficar visível para vocês, né? No triangulinho, o átomo de oxigênio em cima, tem um hidrogênio à esquerda e o outro à direita. É esse aqui. Quais são as forças atuantes nele? 2. O hidrogênio que está à esquerda dele faz uma força de repulsão sobre ele. Essa daqui. O oxigênio que está lá em cima o atrai. É essa forcinha aqui. Resultante de forças, lá da física básica do ensino médio ou da física 1. Regra do paralelogramo, né? Regrinha do paralelogramo, paralela a um vetor, paralela ao outro, diagonal. Essa é a força resultante, tá? E como é que se calcula? Lá da regrinha do paralelogramo, da resultante de forças da física 1, é essa beleza aqui, né? Raiz quadrada do módulo do primeiro vetor ao quadrado, módulo do segundo ao quadrado, mais 2 vezes o produto dos módulos deles, pelo cosseno do ângulo que eles formam. Esse ângulo θ aqui, tá? Dos dois vetores. Quais dados nós conhecemos? Todos, ó, FOH e FH nós conhecemos, acabamos de calcular. Falta esse ângulo θ. Aí a geometria. Lembra que do lado de dentro do triângulo da molécula era 37,8? Esse θ é o que falta para 180. Né? 180 menos 37,8 vai dar 142,2. Então, substituindo, força do oxigênio e hidrogênio, 50 picômetros. Hidrogênio, acabamos de calcular 10 nanômetros. 50 vezes 10 de novo, cosseno de 142. Fazendo essa continha, encontramos que a força resultante sobre esse átomo de hidrogênio, núcleo, na verdade, né? Que está mais à direita da molécula, 42,5 nanômetros aproximadamente.